boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Tudo bem com você? Eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Célia. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença. Um canal que tem por propósito falar sobre nós, pessoas, falar sobre nós, desafios, dificuldades, situações complicadas que enfrentamos no nosso dia a dia, mas também falar sobre aqueles nós do macramê, né? Que o macramê é uma arte milenar árabe que trabalha com combinação de nós, de vários nós diferentes, que são os nossos desafios diários, transformando, ressignificando esses nós que podem transformar o nosso dia a dia, né? Esses nós podem contribuir para que a gente transforme o nosso dia, faça o nosso dia ser diferente, né? Nas situações semelhantes, a gente tenha uma forma diferente de agir e ressignificar, utilizando esses nós de uma forma produtiva, produzindo ali a arte árabe milenar, né? O macramê consegue produzir aí blusas, tapetes, cortinas, suporte de vaso, e nós, pessoas, conseguimos muitas vezes transformar os nossos nós em situações semelhantes de forma diferente em algo produtivo também para o nosso dia a dia. E como vocês já sabem, a maioria já deve saber, eu sou uma pessoa com deficiência visual e eu gosto muito de saber como são as pessoas que estão aí nos vídeos que eu assisto pelo Instagram, pelo TikTok, pelo YouTube, né? E nem sempre essas pessoas fazem isso, de se autodescrever, dizer onde estão. Então, eu quero aqui colocar para vocês, né, um hábito, né, de se autodescrever, de dizer como são. Então, para servir de exemplo aí, eu vou falar um pouquinho para quem ainda não me conhece. Eu sou uma mulher branca e hoje eu estou com o meu cabelo amarrado para trás, em rabo de cavalo. Estou utilizando um óculos todo escuro, de armação e lentes escuras. Estou com um brinco de argolas douradas e um vestido verde com detalhes brancos, né? Estou também com um batom vermelho. E hoje estamos trazendo aqui mais um convidado, né, para nossa playlist ali, para nossa série de episódios, de vídeos, falando sobre a eficiência dentro da deficiência. Então, reforçando, né? Se você tirar o D, só fica a eficiência. Então, vamos lá, vamos provar para as pessoas que é possível ser uma pessoa com deficiência em 2025. Vamos lá? Então, hoje é com muito prazer que eu trago aqui para conversar com a gente meu querido professor, amigo, hoje acho que posso falar até amigo, né, do tempo que a gente se conhece, o Anderson Farias. Então, eu vou já passar a palavra para o Anderson, pedindo para ele se autodescrever, se apresentar e descrever o ambiente em que ele está. Olá, Anderson, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende de quando as pessoas vão acompanhar esse conteúdo. Regina, não fala assim que a gente se conhece há muito tempo, que entrega as nossas idades, hein? Vai descobrir, né? Nem falei que é do século passado. Pula essa parte. Bom, eu sou uma pessoa de pele clara, tenho cabelo preto. No momento ele tá curto, mas depende, às vezes ele fica muito compridinho. Não sei se vai aparecer, mas a barba assim já tá. Daqui a pouco tá na hora de fazer a barba. Eu tô usando um fone de ouvido. Tô com uma camiseta preta. Não sei se vai aparecer, mas do lado esquerdo há um logotipo da CAF Eventos, a minha minúscula empresa de eventos, da qual a gente fala mais tarde, em tons de verdes claros, verdes escuros. Aí é uma coisa redonda, é um círculo, escrito CAF Eventos. CAF Eventos. Atrás de mim tem um negócio cinza, que é um banner
Um banner é só a lona do banner cinza. E acho que é isso, né? Não dá pra ver muito mais bagunça aqui, porque é isso, tem só esse pano de fundo aqui atrás da gente. Certo, Anderson. Então, eu te conheço há muito tempo, não vou falar que é do século passado, né? Para não dizer milênio passado, porque nós não somos tão antigos assim. Mas, para quem não conhece você e que está assistindo o nosso vídeo hoje, conta pra gente um pouquinho de você, para que eles também te conheçam. Então, fala lá a sua idade, onde você nasceu, onde você mora. Eu tenho hoje 46 anos, eu nasci no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. No momento estou morando na Grande São Paulo, no município de Guarulhos. Eu estou casado com a Camila Harumi desde 2008. E o ano que vem a gente vai oficializar o nosso casamento. Olha que coisa boa, hein? Não é que a gente está casado, né? A gente vai casar o ano que vem. A gente tem um filho de quase 12 anos, o Gabriel. A Camila tem deficiência visual, o Gabriel não tem. E acho que é isso, né? Será que faltou alguma coisa? Dos dados pessoais, o pessoal já tá sabendo aí, né? Isso, me formei em gestão de eventos, mas acho que isso a gente comenta daqui a pouco. E acho que é isso. Vamos seguir. Vamos lá, próxima pergunta então, Anderson. É a profissão em que você trabalha, você estuda? Olha, lá no final dos anos 90, quando chegou naquela coisa triste que todo jovem vai passar um dia, saindo do terceiro ano do ensino médio, na minha época era colegial, faz tempo isso, vai fazer o que da vida? Todos os cegos que eu conhecia, eles trabalhavam com informática. E aí eu meio que não queria fazer informática. Eu queria uma coisa mais dinâmica, queria ter feito jornalismo, comunicação social. E eu não encontrei ninguém no fim dos anos 90 em quem eu pudesse me espelhar. Então, eu tentei graduação na área de TI 2 vezes, não terminei nenhuma das 2 tentativas. Mas eu entrei numa empresa, fui trabalhar numa empresa que era de informática, fiquei 12 anos lá como helpdesk. E então eu trabalhei com informática, eu me julgo um mega usuário de informática, mas eu não sou formado na área. Formado mesmo, sou formado em gestão de eventos, que aí assim, do final dos anos 90, só voltei para o banco da faculdade em 2009. E aí eu terminei. Aí eu fui a faculdade inteira, me formei em gestão de eventos. Trabalho, hoje, na verdade, desde 2012, quando eu me desliguei dessa empresa, eu fui empreender. Abri um CNPJ e me joguei aí no mercado de eventos e de palestras, coisas do tipo. Lá na faculdade a gente teve uma disciplina que se chamava captação de recursos. Então a gente aprendeu lá como obter recursos do governo através das leis de incentivo à cultura. A mais famosa delas é a tal da Lei Rouanet. Então eu já ganhei alguns editais também nesse campo junto ao governo e fiz algumas coisas na área de acessibilidade, que já a gente fala também. Então eu acho que é isso, eu trabalho com eventos. Muito bem. E, bom, com tantas atividades aí, tantas coisas que você faz, o que você gosta de fazer nas horas de lazer, nas suas horas vagas? Olha, difícil dizer, viu? Mas assim, eu tenho curtido bastante coisas, sei lá, séries. Hoje em dia que meu filho já tem quase 12 anos, já tem então coisas que a gente consegue curtir junto. Esse ano eu fui a segunda vez com ele no cinema, segunda vez que eu digo, para assistir filme com audiodescrição. Então eu tava lá com meu foninho de ouvido, acompanhando o filme, ele do meu lado, também vendo o filme, então a gente conseguiu conversar ao mesmo tempo sobre o que ia acontecer na tela do cinema. Aqui em casa, no momento, a gente está acompanhando The Chosen, que é uma série que retrata a vida de Jesus, né?
Então acho que é isso. A gente tem feito bastante, consumido bastante conteúdo de streaming. Saio de vez em quando só com a Camila. A gente vai em show, vai em coisas do tipo. Acho que é isso. Basicamente, acho que é isso. Então, só esclarecendo quem está assistindo a gente, né? Eu fiz questão de estar montando essa playlist, essa série de episódios, trazendo pessoas com deficiência, né? E principalmente a deficiência visual, já consegui bastante gente para entrevistar. Já vocês já assistiram alguns outros episódios, né? Porque é o grupo, o círculo de amizades que eu tenho. Embora eu gostaria de trazer mais pessoas com outras deficiências, porque eu também aprendo, né? Com como é a característica de cada deficiência. Por quê? Porque quando eu fui pesquisar lá no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a origem, a gente só vê lá sobre reivindicações, direitos, condições de readaptação e acessibilidades, né? Isso é muito necessário, mas eu volto a reforçar, né? Apesar de a gente ter muita defasagem, muitas coisas como acessibilidade, inclusão, né? É possível a gente ter uma vida normal, né? Então tem pessoas que falam, o seu marido é normal? Graças a Deus, meu marido é normal. A única que tem algumas declinações aqui sou eu, certo? Mas, assim, meu marido também é uma pessoa com deficiência visual. O Anderson, né? Agora eu vou revelar, ele também é uma pessoa com deficiência visual, a esposa dele, né? Então, assim, é possível. É difícil? Olha, eu acho que não é possível, né, Anderson? A gente falar, se a gente perguntar para uma pessoa sem deficiência, dificilmente alguém vai falar assim: nossa, a minha vida é fácil, né? A minha vida é um mar de rosas. Todo mundo vai ter um tipo diferente de dificuldade. Então, para provar essa série, é para provar assim: é possível termos uma deficiência, é possível convivermos com ela. Talvez não seja uma questão de ser fácil ou difícil, mas sim de ser um pouco mais trabalhosa, um pouco mais detalhada, né? E não é isso, Anderson? Você concorda? Tem alguma coisa para dizer? Não é fácil para ninguém, né? Não vou dizer que pra gente... de verdade, eu acho que assim, eu fico analisando hoje, né, os perrengues que eu já passei para ter estudado, para ter chegado até aqui, embora eu tenha estudado o antigo primeiro grau, né, que hoje é ensino fundamental 1 e 2, embora eu tenha vindo de uma escola que me dava toda a acessibilidade, eu penso que hoje a molecada com computador, com celular, com inteligência artificial, não sei o que, eu penso que hoje eu teria mais facilidades para estudar, entendeu? Então, assim, não é que, nossa, tá 100%. Acho que 100% nunca vai ser, mas já tá bastante legal, assim. A gente tem o Braille ainda que a gente pode fazer uso, mas no fim de dezembro aí de 2024 estreou um vídeo que eu tô mostrando como é que eu sei as fotos que estão dentro do meu computador, foto que alguém tirou de mim ou porventura do meu filho. Quando é que nos anos 90 eu ia colecionar uma foto lá tirada pela máquina analógica? Como é que eu ia saber o que tinha numa foto? Então, veja, a inteligência artificial está aí para todo mundo. Então, não é que é linda a vida, mas acho que a tecnologia ela ajuda a ser um pouco melhor, então, mais fácil, eu poderia dizer. Isso porque, assim, uma vez uma pessoa comentou comigo, né? Não é possível andar em São Paulo com uma bengala e não bater a cabeça no poste,
né? Então, para provar, sim, é possível fazer uma porção de coisas e não cair, mesmo porque bater cabeça em poste e cair não é dado só a pessoas com deficiência visual ou deficiência física, E né? principalmente hoje que o pessoal tá tão avoado com o celular na mão, o povo cai na rua que nem bobo, porque Com não tá certeza. prestando atenção no que acontece. Exatamente. A coisa mais fácil hoje em dia é bater cabeça e tropeçar e cair, né? Pois é, sendo cego ou não, isso pode acontecer com qualquer um. Verdade. Então, né, o Anderson é uma pessoa com deficiência. E qual é a sua deficiência, Anderson? Ela é adquirida ou de nascença? Eu nasci com glaucoma, que é a pressão do olho que sobe, né? Eu enxerguei até mais ou menos 85, 86. Aí eu tive uma catarata no meu olho esquerdo. E em 89, neste mesmo olho, eu tive uma úlcera na córnea, uma infecção muitíssimo forte. Mas eu perdi o pouco de visão que eu tinha em 86. E então, Anderson, antes de você continuar falando, né, eu queria ler para as pessoas que estão nos assistindo, né, a definição de glaucoma. E sempre que for possível, eu vou trazer essa definição aqui para vocês, né, da doença de cada pessoa, da deficiência de cada pessoa. Então, o glaucoma é uma doença ocular crônica e progressiva que afeta a saúde do nervo óptico, responsável por transmitir as imagens do olho para o cérebro. A doença é caracterizada pela perda gradual da visão periférica, que pode ser levada à cegueira se não for tratada adequadamente. É definida como uma doença que causa danos ao nervo óptico devido a uma pressão intraocular, e a sigla pressão intraocular é PIO, elevada, que é a pressão do olho. A pressão intraocular normal varia entre 10 a 20 mmHg, e quando a pressão intraocular aumenta, pode causar danos ao nervo óptico, levando à perda de visão. Existem alguns tipos de glaucoma, né? Tem a glaucoma chamada glaucoma de ângulo aberto, que é um tipo mais comum de glaucoma, que ocorre quando a pressão intraocular aumenta devido a uma obstrução gradual do fluxo do líquido dentro do olho. A segunda possibilidade de glaucoma, né, mais conhecida, é o glaucoma de ângulo fechado, que ocorre quando o ângulo entre a íris e a córnea é muito estreita, o que pode causar um aumento repentino também da pressão intraocular. A glaucoma congênita, que é o caso do Anderson, né, é um tipo raro de glaucoma que afeta crianças e é causada por uma anomalia no desenvolvimento do olho. E a glaucoma secundária, que ocorre como resultado de outras condições médicas, como diabetes, hipertensão ou lesões oculares. Bom, essa é a definição, então, do que é glaucoma, né? E, Anderson, eu queria saber de você, você é uma pessoa, porque a deficiência visual, ela é dividida em cegueira e baixa visão. Você pode se colocar como uma pessoa com baixa visão ou com cegueira? Boa pergunta. Não, baixa visão eu tive lá no começo dos anos 80. O pouco de visão que eu tinha, se eu tivesse hoje ainda, seria baixa visão. Mas agora, no momento, é cegueira total. Embora eu consiga virar aqui pro lado. Agora não, porque... agora não, porque já tá de noite, mas eu tenho do meu lado direito uma porta grande de vidro. Então, durante o dia, eu olho pro meu lado e consigo perceber. Tá claro ou tá escuro. Eu tenho essa percepção ainda de luz acesa, de luz apagada. Mas, por exemplo, na rua, isso não me ajuda em nada, entendeu? Uhum. Eu não consigo desviar de um poste, por exemplo, desviar de uma pessoa. Então, é cegueira total, vamos dizer.
Você tem alguma pessoa da sua família, né? Sua família de origem lá, família de pai, mãe, irmãos. Você tem mais alguém da sua família que tenha deficiência visual, como você? Não, somente eu que vim assim, com esse plus de fábrica. Diferente. É por isso que o canal chama Nós da Diferença, para falarmos sobre diferenças e sermos diferentes, né? O Anderson, e aí? Você falou que foi de nascença. Você podia contar pra gente um pouquinho como foi, se você sabe, né? Como foi para sua família saber que você tinha uma deficiência? Como que foi a readaptação, a sua reabilitação em relação a você e a sua família, em relação a esse diagnóstico aí de glaucoma congênito? A minha mãe conta que mais ou menos com 6 meses, provavelmente eu nem enxergava direito ainda, e o povo já estava mexendo no meu olho para ver o que dava para fazer para melhorar a minha visão. E esse vai e vem de casa até a Santa Casa, onde eu fiz todas as minhas 7 cirurgias, durou até 1986, quando eu tinha, portanto, 8 anos. A última cirurgia que eu fiz, um médico lá falou para minha mãe que não ia voltar mais a visão, mas que ele conhecia várias pessoas cegas que naquela época ele falou, já são adultas e que passaram pelo Instituto de Cegos Padre Chico, um colégio aqui na zona sul de São Paulo, né, para quem não é de São Paulo. E aí o médico deu essa indicação e minha mãe me levou para essa escola, que naquela ocasião era um regime de internato. Ele ainda é comandado por freiras, né, da congregação São Vicente de Paula, mas naquela época, hoje não é mais internato, mas naquela ocasião era. E lá, como eu falei antes, eu tive o meu primeiro grau totalmente com acessibilidade. Então lá, os professores sabiam braille, que os professores que não eram, as professoras que não eram freiras sabiam braille, as freiras sabiam braille na hora de dar aula de religião. Os livros já vinham todos em braille lá da Fundação Dorina. Eu escrevi em braille, a professora conseguia corrigir. A biblioteca já tinha livros em braille para a gente fazer pesquisas, né? Sei lá, trabalho de ciências, de coisas assim. Então, isso para mim foi super fácil, assim, dentro da escola. Essa parte educacional, no primeiro momento, foi tranquila. Minha família entendeu que, olha, o que o médico falou, né? Tem pessoas que estudaram lá e se viraram na vida. Minha mãe meio que acreditou e lá eu fiquei, né? Não eram todas as crianças que conseguiam sair após a aula, porque hoje em dia é fácil, estação de metrô no bairro do Ipiranga, mas ali no final dos anos 80, o Ipiranga era um lugar difícil para você chegar. Então, eu ficava na escola a semana inteira, assim como várias outras crianças. Então, a minha mãe acreditou naquilo e lá eu fiquei até a 8ª série. E aí aconteceu o processo inverso. Quando eu tive que fazer o colegial fora do Padre Chico, eu é que estranhei muito, porque cheguei no estado, né, no colégio do estado, como a gente diz, numa sala que tinha quase 50 alunos, né? Eu falei, meu Deus, essa aqui é a visão do inferno, porque era uma bagunça, era completamente diferente do que eu tinha vivido no Padre Chico. E lá eu fui estudar no Caetano de Campos, no bairro da Aclimação, e lá eu também tinha um apoio bacana lá, que é o que eles chamam de sala de recurso. É uma única professora dentro da escola que sabe o sistema Braille, então ela faz uma intermediação. A professora Regina vai aplicar a prova, a professora vai lá, entrega essa prova escrita à tinta, que é como a gente diz, né, a prova convencional que os alunos vão ler. A professora Regina entrega essa prova para essa outra professora, ela passa para o Braille, devolve para a professora Regina, e no dia da prova, para toda a sala, a professora Regina me entregava uma prova em Braille. Depois essas minhas respostas em Braille voltavam para essa sala e ela transcrevia, ou seja, com uma caneta ela escrevia em cima do Braille, devolvia para a Regina corrigir. Então, no Caetano de Campos eu também tive alguma facilidade, embora não fosse mais o que o Padre Chico ofereceu. E aí depois eu fui me ferrar mesmo, foi na faculdade, porque na faculdade... Todo mundo. Deus nos acuda, mas o que aconteceu? Quando eu fui para a faculdade lá em 2009,
Aí eu já pude levar computador, o professor forneceu o PowerPoint, a apostila do Word que ele tinha lá. O que os professores tinham em meio digital, eles ofereciam para a gente previamente. Então, assim, foi ruim, mas não foi tão ruim quanto eu já ouvi vários outros colegas reclamarem. Mas é que como eu resolvi fazer faculdade de gestão de eventos, eu tinha muita disciplina prática, coisas que iam depender bastante da visão. Aí eu tive que dar meus pulos. Se você quiser que eu detalhe isso agora ou depois, mas assim, o que era texto, que dependia de leitura, até que foi fácil, mas a parte prática eu tive que dar uns pulos. Aí que tá as diferenças, né? E quem não deu pulo na sua vida, tendo ou não uma deficiência visual, não é não? Será que alguém que está aqui nos assistindo nunca deu um pulinho, um pulão? Ou vários pulos, né? Então, assim, é o jeito, quer dizer, volto a falar, né? As semelhanças e as diferenças que nos tornam indivíduos e únicos, né? Situações semelhantes, talvez para uma outra pessoa que fizesse a mesma, tivesse deficiência visual e fizesse a mesma faculdade de gestão, teria outra resposta, teria feito outros pulos que não os mesmos que o Anderson. Então, isso é tudo para provar o quanto nós, seres humanos, somos criativos, né? E conseguimos nos adaptar a cada situação, né? Eu já falei em outros vídeos aqui, o nosso corpo ele é feito 75% de água. E a água ela é uma coisa muito adaptável, muito modelável. Então, se você pega a água e coloca dentro de um aquário retangular, aquela água, né, aquele litro de água, aquela quantidade de água fica retangular. Se você colocar ela dentro do copo de liquidificador, ela vai tomar o formato do copo de liquidificador, não é? Então é mais ou menos isso que a gente faz no nosso dia a dia, dando os nossos pulos e as nossas adaptações, mostrando mais uma vez o quanto é possível sermos sim uma pessoa com deficiência nos dias de hoje, né? E Anderson, você então falou como que foi um pouquinho a adaptação de vocês. Já em outros momentos aqui, né? Você falou de computador, falou de braille também, né? E aí vamos chegar aqui para os dias de hoje, e um dos motivos principais porque eu te convidei para vir falar aqui com a gente, né? Eu falei no começo que você foi meu professor de informática, e muita coisa que eu aprendi com você lá há muitos anos atrás, né? Lá no século passado, eu ainda utilizo, porque os comandos de informática continuam praticamente os mesmos, só que acho que ampliando suas utilidades, na verdade, né? Mas uma coisa que é muito comum, que você tocou ali, né? Você falou sobre livros em braille, prova em braille, né? Então é muito comum eu ouvir as pessoas falarem assim: nossa, como que você mexe no computador? Ele tem braille, né? Ou me ver mexendo no celular lá: nossa, como que você mexe? O seu celular tem braille, né? E aí, não, eu falo que não, meu computador nem meu celular tem braille, ele tem recursos de leitor de tela, né? E aí, como você foi o meu primeiro professor de informática, né? Trabalhou nessa área há muito tempo, eu queria que você explicasse para as pessoas que não sabem o que é um leitor de tela e como ele pode ajudar uma pessoa com deficiência visual nos dias de hoje. Oi, gente. E aí, você está gostando desse bate-papo com o Anderson? Interessante, né? Então, para variar, nós gravamos e as nossas gravações estão sendo extensas, porque os nossos convidados estão tendo muita coisa para nos contar. Até eu estou descobrindo fatos novos, né? Então,
essa gravação para não ficar muito longa, para não cansar você, para deixar você com um gostinho, ai, quero saber mais. A gente dividiu em 2 partes. Então, hoje nós estamos encerrando então a primeira parte da entrevista com o Anderson Farias, né, o nosso DJ. O primeiro, como ele se denomina lá no canal do YouTube. E eu peço para você, sempre que você entrar nos nossos vídeos, dá uma olhadinha lá na descrição, no primeiro comentário, que sempre tem um resumo, uma sinopse do que nós vamos conversar, né? E também, pelo amor de Deus, gente, não esqueçam de colocar o seu gostei, de fazer um comentário, ou deixar lá um coraçãozinho, ou um símbolo de alguma coisa lá, um microfoninho, alguma coisa relacionada à nossa entrevista para saber que tem mais gente aqui comigo, né? Estou muito feliz, a gente aumentou aí grandemente o número de inscritos, mas ainda o número de gostei ainda está pequeno, o número de comentário, o YouTube precisa desse número grande para poder circular os nossos vídeos para outras pessoas, tá bom? Então, fica aqui o meu pedido, então, para você não esquecer de curtir, não esquecer de fazer o seu comentário ou deixar um coração, um girassol lá para eu saber que você está aqui com a gente e compartilhar com seus amigos. E até a próxima semana com essa entrevista com o nosso querido Anderson Farias. Até já!